Olá, como vai você? Boa noite! Que bom termos nosso encontro outra vez aqui no Sem Tabus. Eu quero ser boa companhia para você e sinto-me muito grata por ter a sua confiança. Você que já é público cativo, mas a você que está chegando agora, conhecendo a nossa programação, conhecendo a Novo Tempo e o Sem Tabus, esse é um programa para falar de sexualidade e relacionamento. Em alguns dias falamos sobre o relacionamento conjugal, damos alguns conselhos para melhorar esse relacionamento. Outras vezes vamos falar especialmente da sexualidade. E é o caso de hoje, como desenvolver ou melhorar ou aprofundar, criar raízes na intimidade conjugal. Como é que se faz para ter uma vida conjugal e sexual mais dinâmica, mais interessante, mais prazerosa? Como entender e aliar as diferenças entre homens e mulheres? Será que, de fato, há diferenças significativas que possam ser promovidas ou consideradas no sentido de tornar essa relação, de fato, melhor, aproveitando as diferenças? Ou as diferenças são empecilhos, são dificuldades? E essas queixas que fazemos entre homens e mulheres, ele gosta, ela gosta menos, ele quer, ela quer menos, sabe? Algumas coisas que nós vamos dizendo sem fazer muita reflexão e, por vezes, trazendo dificuldades quando nós ficamos sedimentados ou sedimentamos a nossa experiência em cima de conceitos rígidos. Será que há tantas diferenças assim mesmo? Vamos pensar sobre isso no programa de hoje. A minha convidada é terapeuta de família, 17 anos, de família e casal, é palestrante, tem muito material produzido para ajudar as famílias e vem aqui hoje responder a algumas perguntas e nos ajudar a pensar sobre como desenvolver a intimidade sexual e conjugal. Dilene Binger, bem-vinda e boa noite. Boa noite, Darleide. Boa noite, pessoal. É uma alegria poder estar aqui novamente. Obrigada. Dilene, o que dizer sobre esse processo e essa necessidade de ficarmos atentos ao desenvolvimento da vida conjugal e íntima? Parece que às vezes a gente entra no automático. Faz sexo quando der, quando dá, tá ok. O que você me diz sobre? Darleide, não está implícito casei, tenho intimidade. As pessoas acham que é aquela promoção de supermercado, compre um e leve dois. Não está implícito na questão. Tanto é que a gente tem casais aí com 20 anos, 30, 40 anos de casados que não construíram uma intimidade sexual. Será que é possível isso? Verdade, Darleide. Não tem nenhum processo de intimidade, porque fazer sexo não é ter intimidade sexual. Se relacionar sexualmente não é ter intimidade. Talvez alguém esteja estranhando. Como assim? Claro que é íntimo. Como que vai fazer um negócio desse? Não nós, os cristãos, mas vocês sabem de pessoas que se relacionam sexualmente aleatoriamente, se encontram no ônibus e vão para a cama. Tem as prostitutas que fazem oferecem esse tipo de serviço para outras pessoas e não há intimidade. Às vezes, e a gente vê isso nos filmes e também na vida real, porque isso retrata, né? Os filmes retratam a vida real, pessoas que se relacionam sexualmente sem nem saber o nome do outro. Então, não é improvável que o casamento possa existir sem um aprendizado, sem uma intimidade sexual. Então, o que nós vamos chamar de intimidade sexual positivamente? Intimidade sexual não é só o momento do contato do sexo, dos órgãos genitais, havendo a penetração, vamos dizer assim de forma mais clara. A intimidade conjugal e também a sexual, ela se desenvolve com o seu início já dentro de um processo emocional. Porque se eu não tenho nenhum envolvimento com você, eu não vou conseguir construir uma intimidade sexual. Ok? Não Posso consigo. fazer sexo, Faço mas sexo. não intimidade sexual. Tem a ver com o emocional. Intimidade sexual se começa com o emocional. É um processo de ligação, é um processo de pertencimento, é um processo de conjunção, de cola, de ligamento, de ligação, melhor dizendo. Estou tentando encontrar a palavra melhor, né? O processo de ligação com o outro é mais do que simplesmente eu tocar você ou ter sexo com você. Ou conviver com você, ou dividirmos o mesmo teto e assumirmos as despesas. É uma coisa
mais forte, que liga, que une, que traz benefícios emocionais, físicos e também espirituais. O processo de intimidade, ele realmente solidifica o casamento. Seria como que o carimbo final de qualidade, casamento bom. Entendeu? Então, você constrói, você tem casa, você tem uma série de coisas externas que favorecem um casamento. Eu diria que a intimidade é a cereja do bolo, é o carimbo que diz, uau, aqui tem um casamento que vale a pena. E eu gosto de ficar aqui nesse casamento que vale a pena. Para nós chegarmos numa intimidade, porque nós bem sabemos que cada um de nós tem uma linguagem na vida, e especialmente a linguagem emocional. Muitas vezes ela nem é entendida. Há um indivíduo que pensa ou sente e reage de uma maneira, o outro de outra maneira, e há desencontros, há desentendimentos, não há uma compreensão de como o outro responde, o que o outro deseja. Aí me vem a seguinte questão: como é que então, com essas diferenças de linguagem emocional, como é que emocionalmente a gente consegue desenvolver intimidade? Existe um conceito muito equivocado e que eu encontro muito em encontros para casais, na mente dos casais e dentro do consultório. Quando me procuram para o consultório, as pessoas dizem assim, sabe qual é o nosso problema? A gente não combina. O problema é que a gente não combina, então tudo dá errado, nada parece dar certo. Eu tenho uma boa notícia. Que ótimo. Não, e não tenho a ruim, não, só tenho a boa. A boa notícia é que casamento não foi feito para combinar. Não foi feito para combinar. O que combina é roupa, é sapato, é bolsa. Isso combina. Isso orna. Mas casamento não foi feito para combinar, Darleide. Casamento foi feito para completar. Então, eu não tenho que ficar preocupado que eu gosto disso e o outro não gosta, que eu prefiro assim e o outro prefere de outro jeito. Porque é para ver uma complementariedade, uma combinação. Se fosse para combinar, é o que anda acontecendo por aí, por fora. Ah, assim ficou difícil de combinar, então vamos nós que a gente se entende, que você sente, eu sinta. Então, a gente combina. Mas esse não é o plano e propósito de Deus. O plano e propósito é que as diferenças se harmonizem para haver uma construção. Então, eu não preciso ficar preocupada se eu penso intimamente de que, eu gosto tanto de carícias assim, mas o meu marido não gosta muito desse toque, então o que vai ficar difícil a gente se entender sexualmente? Não vai ficar difícil, porque quando eu entro dentro de um processo sexual, vem um primeiro conceito importantíssimo. Eu não entro dentro para construir a minha intimidade pensando como eu gosto. Não é olhando para o meu umbigo. Não é egoisticamente que eu construo uma intimidade. Eu construo uma intimidade quando eu olho para o outro, eu olho para o meu cônjuge e eu digo como ele gosta. Como ele vai se sentir bem, como isso vai ter um efeito poderoso, um efeito positivo sobre ele. E quando eu me dou e faço da forma como ele gosta, vamos abrir um parênteses, dentro dos princípios divinos, porque mais importa obedecer a Deus do que a homens. Estou só colocando porque eu já sei que as cabecinhas do lado de lá, como eu leio o pensamento, já está indo a 1000 por lá. Opa, então é como eu quero, então agora eu posso dizer e você tem que fazer. Escutou o que ela falou lá? O parêntese aí, para depois não, né? E a integridade dessa outra pessoa também, Exatamente. né? De se ferir para poder atender, não é nesse sentido. Não nesse, é uma questão muito tranquila de resolução sobre a mesa, né? E de fazer esse trabalho com muita tranquilidade. Sobre a cama, né? A mesa, às vezes, também é uma alternativa interessante. Não para todo dia, né? E não para toda a idade, que às vezes a coluna não aguenta, então é melhor se poupar. Porque também tem a velha história. Darleide, não me provoca, Eu te né? provoco. Conte a velha história. Tem a velha história, né, de que depois de uma certa idade, o melhor lugar do mundo é realmente aos pés do Salvador. Cama, a cama. Nesse caso específico, né, do nosso assunto, é realmente a cama. Mas eu penso que essas alternativas, elas são geradoras de intimidade também. O casal cria esse vínculo, né? Olha, lembra
a mesa aquele dia e começa a criar os contatos. Não está na ordem, mas nós estamos falando dessas questões todas, né? Então, cria aquela intimidade. Quando eu olho a mesa, eu olho para ele, ele olha para mim e a gente dá um risinho. Então, quem está perto pensa que foi um jantar de Natal que a gente se lembrou. E por que não pós-Natal também, né? Mas, enfim, essas características, essas coisinhas que vão acontecendo também ajudam a formar um processo de intimidade, entende? Combinações, né? Esses combinados de um do outro, que ninguém fica sabendo, que eu não anuncio lá para todo mundo. Lá em casa é assim, isso é quebra de processo de intimidade. Então, a intimidade, ela tem a ver com privacidade também. Aquilo que acontece... Só com os dois. É nós dois aqui. Ninguém tem que ficar sabendo. Ai, não tô legal, vou falar com a minha amiga. O que você conta lá pro seu amigo no trabalho? O que você conta? Tem umas coisas da intimidade, a menos que a coisa esteja doente, problemática, magoando, machucando, você talvez precise realmente de um especialista para te ajudar. Mas nós estamos falando aqui, né, do dia a dia, de investir nesse processo de intimidade. Intimidade é proximidade e toda proximidade ela se dá com a comunicação. É sine qua non, não tem para onde a gente pular, pula isso que eu não gosto de conversar. Tem que conversar. E aí a gente entra num problema grave de estereotipação, assim. Mulher gosta de conversar, homem não gosta. Errado. Errado. Isso é estereotipado. Tem muito homem que gosta de conversar. Que fala e fala dos sentimentos e dá tudo para sentar e bater um papo. É possível, encontra-se muitos homens. Assim como tem mulheres que não gostam desse tipo de assunto. Exato. Né? Que não, ficar conversando, não, vamos resolver. Então, às vezes, a gente traça muito assim, homem é assim, mulher é assim. Aí, se você não é desse jeito e você é uma mulher, você se sente inadequada. E fala, uai, então eu não sou mulher? Então, peraí, o que está acontecendo comigo? Então, eu tô meio fora da casinha. Não. Isso tem a ver mais com perfil pessoal do que com a definição de gênero ou sexo. Ok? Eu gosto muito de clarear isso, para não ficar estereotipado. Homem faz isso, mulher faz aquilo, homem faz aquilo. Aí eu não faço, então eu já fico na dúvida se eu sou ou se eu não sou. E a gente não considera as personalidades, que são das mais diferentes. Diversas. E a gente, com isso, tem grandes prejuízos, né? Muitos, principalmente nos dias que a gente está vivendo, de influências muito negativas com conceitos muito equivocados. Então, a gente tem que ficar alerta para isso, principalmente para educar os nossos pequenos. Exato. É um alertazinho em meio a essa construção da intimidade sexual, né? Então, eu penso que começa com a comunicação. A comunicação vai gerar um conhecimento. Quando eu falo o que eu sinto e o que eu penso, cuidado, que alguns pensam assim, a gente se comunica bem. A gente conversa muito, a gente fala o dia inteiro. Sobre o que fala? Ah, tem esse detalhe, né? Sobre o que fala. Se eu falo sobre os acontecimentos do meu país, nenhum problema, não é errado não, né? Faz parte. Faz parte. Se eu falo da vida do vizinho, aí já não é tão correto. Já não devia fazer parte. Né? Se eu falo sobre as nossas realidades, a educação dos filhos, as despesas, o que tem a pagar, mas eu não falo nada dos meus sentimentos e emoções, eu também, eu crio um conhecimento. É verdade, eu não posso negar, mas é um conhecimento superficial. Não é um conhecimento profundo de quem é o outro na essência, de como eu agrado o outro na essência. Então, eu sei que ele gosta de suco de laranja, mas isso até minha empregada pode saber. Isso até o copeiro do trabalho onde eu estou pode saber. Isso até um vizinho pode saber que a minha preferência, o meu feirante pode saber que a minha preferência é suco de laranja, que eu fui lá comprar bastante, eu falei, eu amo suco de laranja. Então, isso não gera um processo de intimidade entre eu e o feirante. Exato. É uma informação muito básica e superficial. Agora, eu explicar que quando eu acordo pela manhã, eu tenho tido, cada amanhecer, uma tristeza profunda. Isso está me incomodando. Talvez seja porque eu estou vivendo um momento muito difícil com o meu filho adolescente. E eu não estou conseguindo entender. Meu amor, isso está me fazendo mal. Então, eu estou falando de uma coisa que eu não vou falar dentro do ônibus enquanto vou para o trabalho. Eu não vou discutir. É uma coisa que vai gerando intimidade. No dia seguinte, ele me vê acordar e ele estende a mão e fala, de novo os sentimentos difíceis? Sim, de novo. Então, eu posso amparar, eu posso dar uma ancorada nesses sentimentos. Não para sempre, mas é necessário. Vem comigo, eu estou com você. Isso vai passar, meu amor. Isso é gerador de intimidade, Darleide. Sabe, Dilene, eu me lembrei aqui de
Um dia desses, eu acho que tive um pesadelo, um sonho ruim, eu me movimentei muito e eu acordei daquele momento, que eu não lembro o que eu estava sonhando, se foi ruim, não lembrei nada, mas até hoje eu me lembro com uma doçura, Ai, chega a dar frio na barriga, do jeito que meu marido me envolveu e me beijava dizendo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô aqui. Ai, que coisa mais... Ai, apaixonei de novo, coisa mais linda. Aí, de vez em quando, eu lembro pra ele assim, ai, aquele dia foi tão bom, faz De vez de em novo. quando dá até vontade de ter um pesadelo, né, Comer uma Darlene? feijoada de noite para ter um pesadelo. Mas é disso que geram, assim, bons sentimentos, boa memória, pequenas Desejo coisas. de estar próximo. Olha o processo de intimidade sendo permeado ali. Eu sinto o desejo de ficar perto, porque é delicioso estar ali. É um crescimento, é uma comunhão que eu vou criando com o outro. E ela começa, por isso que eu digo, ela começa com a comunicação, conhecimento, porque tem gente que casa e pula logo lá para a relação sexual. Agora, vamos ter nossa intimidade. Eu não gosto da palavra usada nesse momento, porque ela generaliza e ela acaba conceituando equivocadamente. Entendeu? Então, quando nós estamos na nossa intimidade, pergunta o que ele está se referindo? Ao sexo. Então, fica muito restrito à penetração. E não é isso somente. Isso faz parte de um processo de intimidade, mas isso não é o conceito total da intimidade. Existem muitos casais que não têm intimidade, a gente deve estar falando para alguns deles do lado de lá. Nossa, a gente não tem isso. Nossa, meu marido deita, dorme, né? O marido DVD deita e dorme, né? E DVD aquele que dá para gravar, é o DVD deita, dorme e ronca ainda, né? DVD vira da ronca. Vira e ronca. Então, acontece uma coisa muito interessante. Depois que você conhece, então você começa agora um processo de crescimento para atingir bem definitivamente a maturidade sexual, né? E isso também é importantíssimo dentro do processo da construção da maturidade. Dilene, como que você percebeu, foi rápido que você entendeu que os casais não sabem fazer a diferença entre intimidade e sexo? E foi rápido que você percebeu que os casais também não sabem criar a intimidade naquele conceito que você dizia pra gente anteriormente? Ou nós, durante muito tempo, ficamos alienados desse conceito do que é verdadeiramente intimidade de um casal? Eu creio que isso é um pouco social, um pouco cultural, né? A gente é cheio de tabus, por isso que a gente está aqui, né? É cheio de tabus, ninguém conversa muito sobre isso. Então, há uma dicotomização da emoção para o sexo. Porque se eu não posso falar do que me incomoda, do que me deixa meio assim, naturalmente eu não posso falar daquilo. Pode ver que muitas pessoas se referem àquilo, aquele negócio, amor, e não usa a palavra mesmo fazer sexo, né? Pesa a língua, às vezes, para falar. Então, isso faz com que alguns casais, esse tipo de tabu, de preconceito, alguns casais não conversem, não falem, não se soltem nisso. Fica dicotomizado. A gente vive a vida aqui e 2 vezes por semana, vez por mês, sei lá, né? A gente vai lá e faz aquilo. Mas para aquilo ser maravilhoso, encantador, você constrói um processo de intimidade. E aquilo precisa ser uma coisa assim da cerejinha mesmo. A comemoração, a celebração do amor. Eu gosto sempre de ver dessa forma poética, nesse ângulo mesmo. O ato sexual como uma celebração do amor, como a chegada lá, a gente chega lá. Dilene, tem casais que usam o sexo para resolver uma situação, um problema? Dizer assim, não estamos de mal porque fizemos sexo. Sim, e geralmente esse sexo, o que a gente ouve é que é um sexo um pouco agressivo, porque a raiva ainda está presente. Entende? Então não conseguimos resolver, vamos para a cama, porque de cama a gente é bom, né? Então às vezes um vai meio chateado, mas quer resolver também, porque às vezes vai ficando pesado demais carregar. Então vamos resolver. Então às vezes é feito meio selvagem. Vou usar essa expressão que está meio na moda, né? Selvagem para mim é da selva, né? Então, nós somos de outro lugar do sistema. É um entendimento mais assim, não, foi um sexo selvagem. Às vezes é um sexo muito permeado com raiva, né? O toque é um toque mais agressivo, a penetração é com energia.
eu penso que energia é bom, né? Uma pegada mais... Uma chegada também faz boa, parte, claro. uma atitude. Mas permeado de raiva, eu acho que pode criar uns ressentimentos, criar um conceito de tô sendo usada, entende? Então, desvaloriza um pouco o afeto. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu penso que a sexualidade como uma comemoração, uma celebração, ela faz muito mais sentido. Apesar de ter esse lugar do sexo, vamos resolver no sexo não ser bom, porque tem coisas em volta que não estão bem resolvidas, também tem aquele outro extremo de, como as coisas não estão bem, também não fazemos sexo. Aí seria o castigo, né? Não é? A gente tem que cuidar também, porque isso não favorece. E também ele vai corromper, vai macular o afeto, do mesmo modo que a agressividade. Né? Porque então fica o outro sem, não vamos fazer. Geralmente, um guarda mais do que o outro. Como a gente é feito para complementar e não para ficar combinando, então um resolve mais rápido dentro de si as questões e o outro resolve com mais lentidão. Então, o que resolve mais rápido está pronto para o serviço com rapidez. O outro vai se sentindo violado, abusado, às vezes até estuprado, podemos dizer assim, de uma forma mais emocional, né? Então, eu acho que isso faz parte de ter cuidado dentro da relação. Dentro da construção, vamos voltar assim como um aspecto de toque. Para ir para a relação sexual sem tocar, e há muitos casamentos assim, que não se tocam nada e chega na cama, o marido encosta, dizendo com essa encostada que ele quer. E ele está com uma ereção, fica fácil, então ele vira e a mulher às vezes não quer, de madrugada geralmente, em horários inapropriados, mas ela tá para se livrar daquela, né, do incômodo, do desconforto, vai. Então, não há toque. Intimidade sexual, isso não é intimidade sexual. Intimidade sexual precisa tocar, precisa estar perto, precisa sentir a pele, as sensações. Aí há uma reclamação muito grande no consultório. Eu não sinto nada, eu faço por obrigação mesmo. Porque eu não tenho nem... Dilene, não acontece nada comigo. Não acontece porque chega no final, pula todas as etapas, se atira lá no final, entendeu? E é um processo. Tem que haver toque. Tem que haver beijo na boca da Arleide. Eu estou falando de selinho, nem beijo, aqueles beijos... Não é amigo, como dissemos no outro programa, Isso. é marido e mulher. É marido e mulher, e marido e mulher exige tocar fisicamente. E agora eu nem entrei ainda no toque sensual. Seria muito bom quem está em casa e tem dificuldade de ser tocado, de começar isso assim. Eu faço isso como dica a alguns casais no consultório. Tem um lá que eu falei, vocês vão só deitar, abraçar e não pode fazer mais nada. Só abraçar. Estão distantes muito tempo. Então, já vai para o sexo, não vai ser bom. Não adianta que não vai ser. Não é profecia de Baal, não vai ser. Não é bom, porque exige intimidade para ser bom e não tem nada, então vamos construir. Como vamos construir? Aquilo que a gente já falou, abraço. Fica abraçado uma noite inteirinha. Não consigo dormir, Dilene. Aí entra a questão do egoísmo, eu não vou favorecer, eu estou cansada, aí dói minhas costas, aí dói meu braço, aí dói tudo. Porque quando tem intimidade, Darleide, não dói. A gente põe um travesseiro, a gente ajeita, a gente se afofa, se acomoda. E fica gostoso, porque o calor dos corpos, o calor do outro é benéfico, é gratificante, é maravilhoso. E é vínculo. Isso tem que ser construído. Não vai casar e no outro dia isso vai estar acontecendo. Não funciona assim. Precisa, uma continuidade. Então, ficar perto, depois tocar. E vamos tocar sem ser direto ao ponto, porque já começa logo a querer pôr a mão na vagina, no pênis, não é por aí. Vamos devagar. Vai chegar lá, né? Então, tocar no rosto, tocar os cabelos, tocar o braço, o antebraço. Já não ir para as partes erógenas, que são as partes que têm a sensibilidade mais aguçada na parte sexual. Vamos começar, tornozelo, as pernas, coxa, já vai começando a alimentar o processo. E, por favor, toque de uma forma afetuosa. Dentro do programa Love Coach, a gente tem umas coisas bem legais para desenvolver isso. E me chama a atenção alguns que não têm a prática disso.
Então, eles começam a fazer esse toque dentro da proposta que a gente coloca, que eu não vou também falar, né? É porque fica... Parece que está esfregando a calçada de casa, entendeu? Não estou falando disso, né? É o toque afetuoso, é o toque carinhoso. Por quê? Isso vai, inclusive, favorecendo ao encontro de novas zonas erógenas. Eu tenho relatos de pessoas que descobriram que as costas promove uma sensação sensual incrível. Mas só descobriu... Porque experimentou, porque foi na tentativa. Então, a gente não nasce sabendo fazer sexo, Darleide, não nasce. Não nasce, isso é construído. A gente vai sentindo, entendeu? Porque vai ser construído com o outro, né? Exato, os feromônios vão trabalhando, o cheiro vai influenciando, a gente vai chegando, o calor vai aumentando. É um processo. É verdade. Entende? E um bebê não sente isso quando nasce. Mas depender das influências, interferências, criança já vai estar meio aguçada uma coisa. Por isso a gente chama de erotização precoce, porque não está na hora. Tudo tem o seu tempo. Então, tocou. Agora sim, próximo passo, tocar onde a gente já sabe que tem uma reação imediata. Seios na mulher, zonas erógenas da mulher, que é ali, né, as partes sexuais. No homem, a mesma coisa. Então, isso é despertamento. Não adianta ir logo direto ao ponto. E nós não estamos aqui reforçando que esta deve ser uma prática ou este deve ser um envolvimento do homem só para com a mulher. A mulher precisa ser carinhosa com o marido, sensivelmente também no toque, no carinho, no abraço, porque nós não queremos reforçar que é só a mulher quem deva receber e que para o homem já está resolvido. Absolutamente. Gente, é de dois essa história, e é os dois que se constroem. Enquanto você falava, eu me lembrava aqui do livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos ali, quase no centro da Bíblia Sagrada, quando ela diz assim, num dado momento ela diz, não desperteis o meu amor ainda, ou seja, não despertes o meu amado ainda, só reforçando que é necessário despertar bons sentimentos, é necessário despertar o que o outro tem de bom. Para isso tem que haver um interesse de despertar, então não faz o negócio no automático. Claro que todo dia, uma coisa planejada, alguma coisa, talvez não aconteça. E nem todo dia, né, Darleide? Vamos falar a verdade, né? Você não casou ontem, você casou hoje, aí hoje pode rolar. Mas aí a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e não funciona assim, a prática não é essa. A doutora Carmita Abdu, que é a nossa sumidade no Brasil hoje em termos de pesquisa da sexualidade, 2012 a pesquisa dela, diretora do Centro de Sexualidade da USP, ela traz na pesquisa dela de 2012 dizendo que a média do brasileiro se relacionar sexualmente, ela está falando do coito, do relacionamento sexual, é uma média de 2 a 3 vezes por semana. O que regia a gente era uma pesquisa americana, até então. Aí você está sentado e fala, vixe, então eu estou perdido, porque aqui acontece uma vez por mês. Média de pesquisa não significa que é certo ou errado. Perfeito. Ok? É média de pesquisa. Ela ouviu todo mundo. Somou e dividiu e deu nesse resultado. Significa que para ser feliz, 3 vezes por semana. Para ser infeliz, 1 vez por mês. Absolutamente. Isso vai, a média, ela é uma referência em cada casamento. Entende? Se para mim a quantidade é uma vez por mês e para o meu marido é 2 vezes por semana, nós vamos precisar fazer uma média para ficar entre o que ele considera e o que eu considero. Porque se ficar como ele quer, vai me enlouquecer. E se ficar como eu quero, enlouquece ele. Então, a gente precisa equalizar isso aí. E isso é só o casal que pode fazer. Eu não posso arbitrar na sua realidade. Aliás, eu não preciso nem ficar sabendo. Darleide, como é que tá aí? Não tá normal? Não, hein? Quem sou eu? O que é normal? Nesse caso específico. Claro que 1 vez por ano tem alguma dificuldade aí, né? Também não posso dizer que é normal ou anormal, mas tem alguma dificuldade. Tá bem para os dois? Tá ótimo para os dois. Vamos dar uma olhada geral? Parece que é mesmo. Ok. Tô tomando um extremo assim, né? Claro. Naturalmente. Para dizer que cada um é responsável por sua construção. Combinar. E não pode ser como um quer e como... Não. Ok? Então, aí sim, voltando ao que a gente estava falando, entramos então nas zonas erógenas, de carícias. E, muito bem colocado, né? Lembrado por você, não tem que ser só a mulher parada ali e o homem oferecendo. Às vezes eu encontro muitos casais e trabalho com muitos, dentro ou fora do consultório, em que elas me dizem assim, olha,
Meu marido não sabe fazer as coisas. Ah, não sabe. Ele é bronco todo, né? É um ogro, não tem jeito de ele... Dilene, ele não acerta. Você já se dispôs a colaborar? Ou você fica lá achando que ele tem que receber um GPS, saber direitinho, ditar todos os pontos, que você fica bem com eles? Às vezes a mulher espera muito, Darleide. E isso não é... Eu não posso condenar, não, porque isso é um pouco cultural, vem da nossa cultura aquilo, né? Que a mulher tem que ser passiva, que o homem que é o ativo, que só o homem gosta de sexo. Conversa fiada. Se é um negócio tão bom, tão gostoso, tão prazeroso, por que a mulher não gostaria? Só se está sendo mal feito ou se ela não se permite. Se ela não se permite aproveitar e encontrar o prazer nisso. E esse permitir tem a ver com, às vezes, a mulher se entrega demais com atividades que exigem muito dela, da gente. Energia. E a gente não dá o valor necessário ao ato sexual. E tem que pensar. Vamos usar a mesma palavra que nós usamos num programa passado, Darleide, a intencionalidade. Né? Claro que é muito delicioso a gente deitar na cama e um encosta no outro, tomar banho cheirosinho, que isso faz parte de um processo para ajudar na intimidade, tomar um banho gostosinho para deitar quando você pensa em alguma coisa a mais. Eu penso que existe o sexo que acontece porque deu aquela... Ui, eu nem tinha pensado, mas você encostou aqui o negócio, que legal. E tem aquele que fala... Hoje eu gostaria, hoje eu vou fazer uma coisa muito diferente, hoje eu vou fazer uma coisa bacana para gerar essa intimidade. Eu vou preparar um suco de uva delicioso, eu vou trazer na hora. Olha os processos de intimidade sendo formados, é uma coisa que ele sabe. Eu vou deixar o meu relógio sobre... Ele chega tarde, quando ele chega, ele vai sempre à cozinha tomar água. Então, eu deixo meu relógio dentro da geladeira. Quando ele abre, que vê o relógio, ele sabe o que isso significa. Estou esperando. O relógio vai dar muito na cara para a galera da casa, os meninos vão achar que a mãe surtou. Então, você deixa lá dentro um bombom, uma taça de água, uma coisa que é muito natural da geladeira, mas a posição que ela está, o outro... Isso é uma geração de cumplicidade, de você cria uma coisa de intimidade ali. Ele está me esperando, ela está me esperando. Uma identidade só dos dois, entende? Então, isso favorece muito a processos de intimidade, cresce bastante. Então, vamos parar com essa coisa de falar, ele é homem. Ele, olha, Se ele é homem, ele é assim. Darleide, olha a cara que você faz. Ele é homem. Hoje tem que se alegrar. Ele é homem. Não é? Então, às vezes, usa isso até pejorativamente. Eu discordo. Eu acho que ele é homem, ele é diferente, ele pensa diferente, ele age diferente. E aí entra naquela questão, vamos providenciar uma noite gostosa? Eu vou providenciar. Por que tem que ser ele para fazer isso sempre? Porque eu vi na novela. Nossa, aquele cara que... Ele está gravando, 10 vezes gritam de lá, corta, faz de novo, corta. O diretor vai lá e mostra como tem que ser. Até o teu marido ia fazer bem, sendo dirigido, filmado, cortando e voltando, cortando e voltando. Então, a gente não pode basear nessa idealização, né? Pobre. A gente... É carne e osso, é vida real. O que você está fomentando é a criatividade dentro desse contexto que é só seu, não é? Não tem a comparação com o outro, a cópia do outro. Pode até a inspiração de algo que te sugeriu ser positivo, mas... Temos que olhar para a nossa realidade. Como é esse marido? Como que ele responde? Tem maridos que se sentem um pouco acuados quando a mulher tem muita iniciativa, porque ele pode ter uma baixa autoestima e pode pensar, por que ela está fazendo? Será que ela está querendo dizer que eu não faço? Tem tanta coisa em jogo entre homem e uma mulher, tem tanta coisa em jogo entre uma pessoa que tem uma baixa autoestima e uma outra que está em melhor situação. E se a gente não olha para o outro com esse olhar de mais cuidado, de mais interesse, de fazer uma leitura mais adequada, nós, em vez de estarmos promovendo algo bom, podemos estar trazendo prejuízos para a gente por causa dessa falta de conhecimento de quem é o outro, que o outro quer, que o outro deseja. Estou, nesse momento, inclusive, me lembrando do que você disse anteriormente, de pensar sobre o que é bom para o outro, antes de ser para mim. Sem dúvida. Para que assim seja melhor esse desenvolvimento. E por isso que nós começamos falando que a questão emocional é muito importante para o desenvolvimento dessa intimidade, que ela começa na emoção. Porque se eu estou ali para ser um objeto, eu não gosto disso mesmo, já resolvi. Minha mãe era fria, minha avó era fria, as histórias familiares, então eu não vou investir nisso. Faz como você quer e prefere. Eu estou trazendo prejuízos emocionais grandes para mim, porque eu não estou nem me oportunizando isso.
Então, eu preciso estar com a cabeça boa para entrar dentro desse processo. Lembrar sempre que isso é construído junto. Eu preciso também, Darleide, para alcançar uma intimidade, conhecer o meu corpo. Há um tabu muito grande a respeito disso. A gente precisa conversar. Diline, antes de retomarmos o nosso diálogo sobre o desenvolvimento da intimidade sexual, eu queria que você nos desse a oportunidade de saber o que você tem proposto aos casais quando você entrega o programa Love Coaching, que é um encontro para casais, mas com um diferencial bem interessante. E eu sei que você tem muito material produzido, você já tem 5 DVDs para casais, você tem 3 CDs de palestras lançados, você atende há 17 anos como terapeuta de família, palestrante no Brasil, fora do Brasil, mas esse trabalho do Love Coaching, que você junta as ferramentas do coaching com todo o seu aprendizado na área de casais, para fazer uma espécie de revolução aí na vida de muita gente. Sem dúvida, Darleide, ele é um programa inédito, você nunca viu nada igual. Às vezes eu digo para os casais, como é que é? Eu digo, você não tem referência, porque nunca houve nada parecido com o que acontece. E eu escuto os que vão lá dizerem justamente isso. Eu nunca vi nada igual, já assisti muitos encontros, já participei, porque ele é diferente. Ele traz essas ferramentas do coaching que aceleram processos, que ajudam a performar. E ele traz as técnicas da terapia de casal que vão consolidar isso, que vão favorecer ao entendimento na hora do casal. O casal trabalha junto, cria mecanismos para conversa, para o trabalho um com o outro, sem discussão, sem briga. Favorece, é um ambiente. A gente cria um ambiente, né? O coaching cria realmente esse ambiente propício para que tudo isso aconteça durante 10 horas. Não é mágica, não é mágica, é trabalho duro, é muito trabalho e é um trabalho super forte. A gente trabalha muito com as emoções, porque a neurociência nos diz que para mudar uma crença forte, a gente precisa de uma emoção positiva forte. As crenças negativas acontecem sobre forte emoção negativa. E aí vem os traumas, as dificuldades. Então a gente pega um dia poderosésimo, de muita emoção positiva, para a gente poder ir construindo crenças positivas para dentro do relacionamento e favorecendo assim uma aceleração de bons resultados, de excelente qualidade, do entendimento de si mesmo e do outro e essa construção super positiva para realmente trabalhar nas dificuldades do casamento. Então, é um programa forte, é um programa poderoso, é um programa inédito no Brasil e fora. Nós já fomos com ele para fora, ano que vem já temos data de novo, estamos indo para fora do Brasil, para Dallas o ano que vem, atender 65 casais lá. Não é para multidão, não. São grupos. Grupos pequenos, porque costumo dizer que eu fico de olho. Tem que ter acerto. Num dia só a gente tem que conseguir muita coisa. Agora, Dilene, uma proposta como essa, com o resultado que tem, significa dizer que muitos casamentos estão afundando, estão em má situação, porque têm trabalhado mais o negativo do que o positivo. Se alguém chegar e fizer o que você está propondo, de reacender, de rever, de encontrar ali embaixo das cinzas o que está se apagando e morrendo, dá para trazer esse casamento de volta? É essa a proposta principal? Darleide, o que me move é a consciência de que Deus não faz nada fracassado. Quem instituiu o casamento? Eu sou cristã, então não adianta me dizer que isso foi uma coisa que aconteceu do nada. Eu sou uma pessoa cristã e a minha filosofia me diz isso. Deus instituiu o casamento. Então, como ele vai dar errado? Ok? Na minha concepção, ele existe para dar certo. Então, o que a gente faz com o Love Coach é mostrar que você precisa tomar as decisões corretas, com sabedoria, para que o seu casamento funcione bem. Então, a gente ajuda a você enxergar, a gente não muda nada, a gente não faz nada por você. A gente só acredita no amor, acredita que o casamento é possível e põe na sua mão ferramentas para você poder trabalhar a sua mente, trabalhar as suas decisões para fazer boas escolhas e dar rumo para aquilo que você faz. Então, hoje o mundo prega, tá difícil, joga fora, pega outro. Não, é possível arrumar, porque se você joga outro, você pega outro e vai continuar do mesmo jeito. Então, não sou eu que dou jeito no casamento, é você mesmo, através da sua escolha lá, da sua decisão lá, que toma um rumo diferente, um rumo positivo, um rumo prazeroso, um rumo de cumprir aquilo que Deus determinou. Não há nada mais prazeroso na face da terra do que fazer o que Deus manda.
Não há nada mais compensador, não há nada mais satisfatório do que fazer o que Deus diz que tem que fazer. Então, contei, é o segredo do Love Coach. Contou pra gente, agora todos nós sabemos o segredo do Love Coach. Para saber mais sobre o trabalho da Dilene Ebinger, você pode acessar o site www.dileneebinger.com.br, dileneebinger.com.br. Lá tem tudo mais a respeito desse treinamento que acontece mais ou menos a cada mês. Cada mês no Brasil, exatamente. Em Hortolândia, São Paulo. Ou pode levar a Dilene e sua equipe para onde você estiver, onde você quiser. Então vamos lá. No bloco anterior, você dizia a respeito da necessidade de conhecermos o nosso corpo. Me lembrei, inclusive, daquela autora que nós gostamos tanto e que é mais que autora para a Igreja Adventista, que nós citamos muitas vezes aqui, Ellen White. E ela, num livro Educação, ela diz a respeito da necessidade de conhecermos, ensinarmos aos nossos filhos, ou seja, desde pequenos, sobre fisiologia. Nós precisamos conhecer fisiologia, como acontece, como é a dinâmica do nosso corpo e da nossa mente também dentro desse contexto. Penso, olha aí, é isso, então nós precisamos nos conhecer. Com isso, dentro desse assunto sexualidade, você quer dizer que... Eu vou dizer, já que a gente está no Sem Tabus, eu vou dizer. Diga. Porque a gente tem muitos tabus em volta da gente e vem logo um pensamento assim, conhecer sexualmente a mim mesmo? Isso aí é certo? Como é que é isso? É a tal da história do limite, né, Darleide? Onde é que é o limite de eu me conhecer e eu acabar fazendo coisas que não sejam... saudáveis emocionalmente, fisicamente e espiritualmente para mim. Vamos pôr o limite nas coisas. Eu tenho um aborrecimento muito grande com pessoas que dizem assim, ó, o passarinho está voando, ele não pode voar, então corta as asas. Não, às vezes a parar para dizer, ele pode ir só até ali. Entende? Então não precisa a gente acabar com as coisas porque elas podem ser perigosas. Vamos aprender, vamos ensinar. Filho, você está vendo TV tem coisa que não presta. Tira a televisão. No dia que ele cresce, casa, ele compra uma e vira noite. Que é maior do que o sofá e vira noite assistindo porque foi proibido e ele tem que saber o que é aquilo. Se você cria e fala, filho, tem coisa boa, tem coisa que não é muito boa, a maioria não está sendo muito boa hoje em dia, mas vamos trabalhar, senta aqui com a mamãe, senta aqui com o papai, A criança aprende o domínio disso. Então, isso é educação, isso é sabedoria. Proibição... Isso é repressão, é tolheira, é deixar o indivíduo sem saber o que acontece do lado de lá e ter problemas. Claro, como diria o nosso amigo pastor Bulhon, que eu não preciso tomar droga para ver o efeito dela, para poder falar sobre isso, né? Então, tudo equilíbrio. Às vezes as pessoas pegam uma coisa e querem ir para aquele lado, então agarra aqui e fala, ela disse isso, e vamos com calma, né? Ainda bem que está gravado e a gente repete, até entender tudo que a gente está falando. Sexualmente é o mesmo princípio, Darleide. Eu preciso me ver. Eu conheço N histórias, desde que uma mulher que não se lava intimamente, porque não pode tocar na sua genitália. Vai dar... ruim. Vai dar ruim. Vai dar cupim, né? Não, como assim não pode se lavar? Então, as coisas às vezes vão para um extremo muito perigoso. Vamos falar dentro de uma coisa muito tranquila nesse aspecto. Eu gosto sempre de dizer que a mulher precisa se conhecer. Olha os livros, procura gravuras, mas sobretudo a si mesma. Compre um espelho. Compre um espelho tamanho aumentado, principalmente se você, como eu, precisa de óculos, né? A posição do espelho não é aqui no seu rosto. Põe o espelho lá embaixo, entreabre as pernas, vai identificar, vai ver você. Não há pecado nisso. Claro. Há pecado se você fotografa e manda por WhatsApp, põe na rede. Aí nós estamos falando de outra coisa, né? Mas se você está se conhecendo, você nunca viu o seu corpo, você não sabe nada que tem lá. Como você vai saber dizer para o seu marido assim, mas eu sinto, ele vem com a mão, eu sinto. Você precisa saber o que a mão dele, aonde está indo nesse momento em que você está sentindo. Isso é descoberta, isso é conhecimento do próprio corpo.
tudo dentro daquilo que Deus pede. Eu não estou fazendo para você encostar a sua mão no clítoris, se manipular até chegar ao prazer e fazer isso hoje, fazer isso amanhã e fazer isso depois da manhã. Isso não é correto. Isso, você fazendo esse movimento, você entra dentro de um processo perigosíssimo, que é uma formação de um novo caminho neural para processos excitatórios e recebimento do prazer. Aí você desconfigura-se cerebralmente no sentido do prazer conjugal. Aí nós criamos um sério e grave problema. Não é disso que eu estou falando. Claro. Desculpa a repetição, mas eu preciso ser muito bem entendida nesse aspecto. Eu estou falando de um conhecimento, de uma observação do meu eu, da minha estrutura. E eu acredito, Dilene, que isso faz parte do reconhecimento da mulher para com ela mesma, de como ela funciona e de como ela tem ligação íntima com ela própria. Consigo mesmo. Eu sei onde gosto, eu sei onde toco, eu sei que não, isso para mim é difícil, porque eu sofri um abuso, porque isto, porque aquilo mais. Você ver a si mesma com proximidade, com reconhecimento e alto valor. Sim. Uma mulher que se cuida, que se vê dessa maneira, ela dá a si mesma alto valor. Eu tenho autonomia de saber como eu funciono como mulher, como eu sou como mulher, qual é a cor do meu órgão genital, como que ele é para mim, porque não são todos iguais, as mulheres são completamente diferentes. Você sabe de outras, sabe da filha, sabe da irmã, sabe da mãe, mas não sabe de você. Tem alguma coisa errada com você mesma, tem um distanciamento entre você e a sua sexualidade. Nesse sentido, é muito necessário que você tenha autovalorização enquanto mulher. É bonito demais. Duas coisas que eu não posso esquecer. Primeira delas, o homem, nós estamos nos concentrando no conhecimento feminino porque os órgãos genitais da mulher são todos expostos. Internos. Internos do homem exposto. Exato. Então, não há como ver, se olhar no espelho de frente, não vai ver muita coisa. Então, por isso o conhecimento interno. O homem já tem essa facilidade, está tudo para fora. Por isso a gente se concentra mais na questão do conhecimento, mais dos órgãos femininos do que o masculino. O homem não precisa ter esse conhecimento, porque ele precisa ser guiado pela esposa. Por quê? Porque não tem como, ele pode conhecer, ele pode saber, e até alguns dizem, eu tenho prática, porque já tiveram relacionamentos, né, antes do casamento, enfim, não importa isso. Cada mulher é única e somente ela sabe a sensação que está recebendo para dar o feedback, ok? Às vezes o homem, porque tem homem bacana, Darleide. Tem homem gente boa demais. Sim. E muitos. E estão interessados no prazer da esposa. E eles querem colaborar. E eles vão ali, e eles lutam, e se esforçam, e trabalham. E às vezes a mulher é uma porta, por assim dizer. Não colabora, não ajuda. Então o marido fica perdido. Não tem como ele saber se ele está acertando. Ela precisa dar esse feedback, devolver isso. Mas se ela não se conhece, ela não sabe, ela não tem essa sensibilidade, ela não consegue dizer para ele. E aí ele fica meio atrapalhado, meio perdido. Então, isso é um problema. E outra coisa, eu falei duas, a outra, se ela tem tanta dificuldade de se olhar, Dilene, eu não dou conta, eu não consigo, é estranho demais para mim. Eu começo a suar, eu começo a ter uma respiração ofegante de agonia, de angústia. Provavelmente tem um caso de abuso, de molestação. Eu sugiro que você busque uma ajuda. Terapêutica. Terapêutica, especializada. Porque senão vai ficar muito pesado o relacionamento com o cônjuge. Aí a coisa não vai funcionar, vem uma frustração profunda. Eu não tenho condição, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Para as que são mais depressivas, poderíamos dizer, e para algumas que são mais autoritárias, você é o problema, você não sabe fazer, você não consegue, você é um homem que não sabe. As duas coisas não são boas e não vão produzir intimidade. Então, o autoconhecimento vai favorecer, porque quando o marido vem acariciando você, você diz, isso é bom, aí eu gosto assim. E agora sim o marido também pode receber na mesma pegada. O marido toca, a esposa toca e ele vai reagindo a isso também. Vamos trabalhar uma questão importante para a gente poder esclarecer no processo de intimidade. Os homens, só de ver e pensar, eles já têm uma ereção, eles não necessitam tanto de ouvir, de sentir o cheiro, de tocar, não tanto. Também sim é importante. Para a mulher, tocar,
sentir o cheiro. Isso é mais valorizado às vezes do que ver, porque daí a gente volta para a grande questão, que não é homem e mulher. Tem muita mulher que ama ver. E isso não é errado, e nem ela tem, né, é um homem ou tem características, a gente costuma dizer, tem característica masculina. Não, é uma questão de perfil, é uma questão de personalidade, de traço. Ela prefere, tem as preferências, não há erro nisso. Entende? Então, dentro da intimidade sexual, pode ser construído isso dessa forma diferenciada, de acordo com o que eu prefiro, o que você prefere. E necessariamente não faz de você um homem afeminado ou eu uma mulher masculinizada, só porque tem algumas coisas que eu prefiro diferente, ok? Perfeito. E lembrando que aos homens também fica o convite para lerem a respeito da sexualidade feminina, para saberem como é que a mulher tem um comportamento dentro da sexualidade que lhe é mais favorável. O homem precisa conhecer também como é esta mulher. Vai fazer bem, não é? Vai fazer bem que essa mulher saiba como se dá o processo no jogo sexual com o marido. Como é que acontece o processo da ereção? Você já parou para pensar como? Como funciona? Como é que se dá o processo no homem? É bom saber para que nós saibamos, não somente emocionalmente, mas intelectualmente, ajuda nesse entendimento do que é algo que é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples e tão bonito quando feito com carinho, com amor e com vontade de fazer o outro feliz. Guarda esse recado para você. Quando seu coração é transformado, quando nossa consciência é mudada pelo Espírito Santo, nossos olhos são abertos para enxergar a vida com mais amor. Temos prazer em servir, amar, cuidar. Os casamentos se desfazem porque nos fechamos em nosso próprio ego. Traímos a confiança do outro, abandonamos os primeiros cuidados, falamos áspero, nos esquecemos. Amar também é praticar e não sentimento virtual. Como você ama? Como o outro gosta de ser amado? O que cultivam de bom? Intimidade é conquista do amor sincero, gentil, constante e paciente. E veja que coincidência, é como o Espírito Santo é. Em resumo, o casal que tem o Espírito tem a vida. Final de programa, né, gente? Mas Dilene tem mais algo a deixar para nós aqui no programa de hoje, Dilene. Darleide, se talvez você está sentadinha aí na sua casa e você está pensando assim, nossa, eu já tentei isso, e por que a gente não está conseguindo? Por que a gente não está chegando lá? Às vezes algumas disfunções, como por exemplo a ejaculação precoce, o vaginismo, são disfunções, uma pertencente à mulher e outra ao homem, podem dificultar o processo da intimidade, porque quando você começa a tocar, beijar, para chegar na intimidade, o marido já ejacula, e aí quebra. Né? E aí a mulher vai se sentindo incompetente, eu não consigo, parece, chegar lá, animá-lo. E da mesma forma o marido, eu não consigo penetrá-la, Dilene, eu faço, mas aí na hora não consigo, por uma questão mesmo de enrijecimento da musculatura pélvica. Nesses casos, meus amores, precisa buscar ajuda especializada. Primeiro o médico, vendo que está tudo bem fisicamente, então às vezes é necessário, o próprio médico encaminha para um terapeuta sexual. Cuidado com o que você procura, cuidado com a filosofia, porque às vezes vem técnicas que não são muito adequadas, né? Mas um bom profissional pode ajudar a resolver esse ganchozinho, porque isso também se resolve. Não é impedimento. Não é impedimento, para que a plenitude da intimidade possa acontecer. Somente assim vem o prazer real. Muito bom. Dilene, muito obrigada. Deus abençoe você e o seu ministério. Obrigada a você pela companhia. E a gente se encontra na semana que vem aqui no Sem Tabus. Boa noite.